Você olha para uma placa eletrônica e pensa que nunca vai conseguir entender cada componente que está na placa. Mas deixa eu te contar, você não precisa ser um expert ou estudar anos eletrônica para conseguir entender e consertar as suas placas eletrônicas. Hoje eu vou te mostrar como qualquer pessoa, mesmo que esteja começando do zero, pode entender uma técnica simples e aplicar no reparo e no diagnóstico das placas eletrônicas. O primeiro passo que você precisa aplicar quando estiver com uma placa eletrônica na sua bancada é começar pelo sintoma e não pelos componentes. E digo isso porque muitos técnicos erram quando pegam uma placa, eles começam fazendo várias medições de maneira aleatória na placa, sem antes analisar o sintoma que a placa eletrônica apresentou. Então a primeira pergunta que você precisa se fazer é: o que essa placa deveria fazer e não está fazendo? Ela deveria ligar uma fonte, gerar um motor, acender os LEDs? Então você parte de uma função e vai afunilando até o setor com defeito. Como assim, professor? Por exemplo, vou usar como exemplo um micro-ondas, que eu acredito que muitos técnicos, até mesmo os iniciantes, já tiveram a oportunidade de ter contato. Então, o micro-ondas, quando ele não está aquecendo, a gente não vai fazer medição na placa eletrônica do micro-ondas. A gente já vai para o setor de alta tensão, porque quando ele não aquece, pode ser o magnetron, pode ser o transformador de alta ou até mesmo o capacitor de alta. Então a gente já vai ali para o circuito de potência, ao invés de ficar perdendo tempo medindo a placa, medindo as chaves, a gente já vai para o setor responsável por aquele funcionamento. E esse mesmo comportamento, essa mesma técnica a gente consegue aplicar na placa. A placa tem um ventilador que não está acionando, a gente já começa por aquele setor. E o passo 2 é dividir a placa eletrônica por blocos, Então, você vai pegar uma placa e você vai precisar setorizar essa placa. E é isso, basicamente, que eu chamo de mapeamento inteligente de circuitos. Que é o quê? Você conseguir setorizar cada parte da placa e saber quais são os sinais, quais são os pulsos, as comunicações, os níveis de tensão que cada parte, que cada setor da minha placa eletrônica trabalha, porque assim eu consigo fazer as minhas medições de maneira mais precisa. Então, quando eu digo isso, eu digo com muita certeza, porque toda placa eletrônica pode ser dividida por pelo menos 3 a 4 setores, que é o setor de entrada e fonte, se a gente juntar entrada e fonte vira um setor só, setor de controle ou processamento e setor de saída. Então a gente consegue dividir toda a placa, mas para isso você vai precisar entender cada componente. Então é por isso que é necessário ter uma base para que você consiga aplicar nisso daqui. E se você está começando agora, é um iniciante, entenda o seguinte: os próximos passos vai te ajudar a construir essa base. Então fica comigo que tem mais dicas que vai ajudar você. E aqui no passo 3, você vai fazer testes simples naquele setor que você selecionou, utilizando o multímetro. Então você não precisa de um osciloscópio caro para encontrar os defeitos. Você precisa conseguir identificar qual é o funcionamento que a placa deveria apresentar, qual é o setor responsável, quais são os setores da placa e fazer as medições naquele setor que provavelmente está com defeito. Isso vai fazer com que o seu tempo de análise saia lá de 3 horas para 30, 40 minutos no máximo. Então você consegue agilizar muito o seu processo de análise da placa. O passo 4, aprenda a identificar padrões de defeitos. Então, conforme você for trabalhando na manutenção de placas eletrônicas, você vai entender que muitos defeitos são semelhantes, até mesmo em placas diferentes. Por exemplo, MOSFET queimado. MOSFET queimado é igual em todo tipo de placa. Microcontrolador em curto é igual em todo tipo de placa. Fonte chaveada é igual em todo tipo de placa. CI de chaveamento de uma fonte é igual em todo tipo de placa eletrônica. Então, conforme você vai aprendendo essas técnicas e começa a aplicar, você começa a entender que os defeitos eles são semelhantes em vários tipos de placas eletrônicas, ainda que diferentes. E isso acaba facilitando todo o seu processo de manutenção. Então, quanto mais placa eletrônica você analisa, mais você aprende e mais você percebe que os defeitos são parecidos. E o passo 5, você precisa aprender a testar os componentes eletrônicos sem arrancá-los da placa, porque isso agiliza muito o seu processo. Então, por exemplo,
testar curto, você não precisa remover nenhum componente. Testar diodo, você não precisa remover componente. Fazer teste em gate de MOSFET, você não precisa remover componente. E testar o ICIs, você também não precisa remover os componentes. Então, alguns testes mais básicos, né, você pode fazer com os componentes na placa. O que você precisa é entender o componente e saber qual teste você vai executar naquele momento para fazer a sua medição e o seu diagnóstico. O passo 6 é sempre trabalhar com segurança. Você não vai pegar uma placa eletrônica como essa daqui e energizar essa placa eletrônica sem antes ter feito os testes no circuito que está defeituoso e também sem utilizar um circuito de proteção, que eu normalmente utilizo uma lâmpada em série. Então, por exemplo, aqui é a alimentação, eu sempre utilizo uma lâmpada em série entre as minhas duas fases, fase 1 e fase 2, eu sempre ligo uma lâmpada em série aqui, ó, para evitar que danifique ainda mais a minha placa. Então, esse processo é extremamente importante para evitar danos na placa. E agora, o passo 7, e extremamente importante para quem não entende ainda sobre os componentes. Então, para quem é iniciante e você não entende os componentes, o que você precisa buscar atingir é esse nível de entender a placa em todos esses passos. E se você chegou até aqui e tem dificuldade para entender o funcionamento dos componentes, você precisa aprender sobre esses componentes. Para isso, você precisa de aliados para te ajudar. E a inteligência artificial é extremamente importante nos dias de hoje para acelerar a sua evolução. Então você pode utilizar essa ferramenta, fazer perguntas, pedir explicação, pedir vídeos para que você consiga entender. Inclusive pedir maneiras de testar aquele componente utilizando um multímetro. A inteligência artificial vai te explicar passo a passo, de maneira clara e objetiva, para que você consiga entender o componente, fazer a medição e o diagnóstico na placa. Entendido? Então, mais uma vez, você não precisa ser um expert, o que você precisa é de um método e constância para conseguir, de fato, dominar e se especializar em reparo de placas eletrônicas. E com esse passo a passo que eu acabei de trazer aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir começar e diagnosticar com mais clareza e mais segurança as suas placas eletrônicas. E se você tem interesse em ir mais a fundo e entender de uma vez por todas como dominar o reparo de placas eletrônicas, mesmo que você esteja começando do zero, ou se você já trabalha com manutenção de placas, mas quer aumentar os seus ganhos consertando placas de alto padrão, na descrição desse vídeo você tem duas alternativas. Primeira, falar com o nosso atendimento, tirar todas as suas dúvidas sobre o nosso treinamento, ou já acessar direto a página do nosso treinamento eletrônico aplicado à manutenção e já se inscrever no treinamento. O link está aqui embaixo, basta clicar lá e acessar agora mesmo, beleza? Aliás, se você curtiu essa aula, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque semanalmente a gente está postando conteúdo novo aqui, beleza? Então, deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade com relação ao reparo de placas eletrônicas que eu vou tentar te ajudar. Valeu, um forte abraço e até a próxima.